Olá, Luciano Ribeiro aqui da Saibia e hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o CO2 produzido pelas leveduras durante o processo de fermentação para carbonatar a cerveja ainda dentro do tanque fermentador. Isso, depois da vinheta. Primeiramente, eu tenho que falar de algumas características que o fermentador tem que ter para que você consiga fazer esse processo. A primeira delas é que o fermentador tem que ser capaz de suportar uma certa quantidade de pressão. Isso é, esse fermentador não pode ser uma bombona ou não pode ser também um balde fermentador. Ele tem que ser um fermentador pressurizável. No nosso caso, já faz algum tempo que nós utilizamos um fermentador cilindro cônico construído em inox e fabricado pela GF Inox. Esse fermentador, como vocês podem ver, ele foi feito para suportar uma pressão de trabalho de no máximo 2,5 kg-força por centímetro quadrado, o que dá mais ou menos 2,5 bar de pressão. Se você tem um fermentador pressurizável, é sempre muito importante que você verifique qual a pressão máxima de trabalho que o seu fermentador suporta. Isso é uma questão de segurança para que você, durante o processo, nunca exceda esses níveis de pressão máxima. Mesmo tendo um fermentador adequado para fazer uma carbonatação, como é o caso aqui dos fermentadores de inox, você tem que garantir que não há nenhum vazamento de CO2 do fermentador. Então é importante verificar todas as borrachas e os anéis de vedação antes de prosseguir com o processo de carbonatação dentro do fermentador. Como exemplo para esse vídeo, nós vamos utilizar a fermentação de um American India Pale Ale para carbonatar essa cerveja diretamente no tanque fermentador. O processo tem início como qualquer outra fermentação. Iniciamos assim pela inoculação das leveduras no nosso tanque fermentador. Após inocular a levedura, nós então fechamos o tanque fermentador e damos início ao processo de fermentação. A nossa fermentação ela vai iniciar-se a 18 graus centígrados, onde manteremos essa temperatura por 3 dias. Durante essa primeira fase da fermentação, nós vamos permitir que todo o CO2 formado seja expulso do fermentador, quer seja por um airlock ou quer seja por um blow-off, como é o caso aqui do nosso processo. Isso vai permitir que o CO2 produzido arraste outros compostos aromáticos que não são interessantes para a cerveja e que são produzidos nessa primeira fase da fermentação. Terminada essa primeira fase da fermentação, nós vamos elevar a temperatura para 20 graus para um descanso de diacetil. E é justamente nessa fase que nós vamos instalar uma peça muito importante no processo de carbonatação da nossa cerveja dentro do tanque fermentador, a Expanding Valve. Essa aqui é a nossa Expanding Valve. Existem vários modelos no mercado. Essa aqui é uma que foi montada com peças da Kegland. Essa Expanding Valve é constituída por um terminal Bowlock, que está aqui em branco, uma conexão em T, que conecta a válvula propriamente dita, que é essa vermelha aqui, e um manômetro. E como é que funciona essa válvula? Essa válvula funciona da seguinte maneira. Aqui dentro existe um êmbolo de silicone e à medida que você aperta isso aqui, essa torneira, você pressiona esse êmbolo de silicone e você oclui a passagem do CO2 por esse orifício aqui. Então o CO2 vai entrar aqui pelo adaptador Bowlock, a pressão desse CO2 nesse sistema vai ser registrado pelo manômetro, que está aqui, e o que exceder uma certa pressão, isso é, quando a pressão for maior do que a pressão exercida no êmbolo aqui da válvula, esse CO2 consegue escapar. Então, a gente precisa calibrar essa Expanding Valve para a pressão desejada. E para isso, a gente vai plugar isso aqui em uma saída de CO2, elevar a pressão até um certo nível, e depois que chegar nesse nível, a gente vai abrindo lentamente essa válvula até
que a gente começa a perceber que está saindo CO2 aqui desse orifício. Quando o CO2 começa a sair aqui, significa dizer que a partir daquela pressão, qualquer pressão a mais, o CO2 vai sair. Até aquela pressão, ele vai ficar retido. Para calibrar a nossa expanding valve, nós acoplamos ela diretamente ao cilindro de CO2. Então, ajustamos a pressão do manômetro da expanding valve para 2 bar. Após isso, nós retiramos o nosso blow-off, instalamos a mangueira do blow-off na nossa expanding valve e conectamos essa expanding valve no nosso tanque fermentador. No mesmo dia, mais tarde, eu fui verificar a pressão e já tínhamos praticamente 1 kg de pressão no nosso tanque fermentador. É importante verificar se a pressão registrada no manômetro principal é a mesma pressão registrada na expanding valve. Então, nos dias que se seguiram ao nosso descanso de diacetil, a pressão foi se elevando gradualmente. No segundo dia, ela já era de 1,5 bar, no terceiro dia, quase 2 bar, e a partir do quarto dia, na temperatura de 20 graus, nós chegamos à pressão desejada, no caso, 2 bar. Para realizar o dry hopping, nós aqui na Açaí Beer reduzimos a temperatura para 15 graus centígrados. Então, quando essa temperatura chega aos 15 graus, é hora de fazer o nosso primeiro dry hopping. Perceba que o nosso fermentador está a 15 graus e a pressão interna diminuiu um pouco. Isso acontece porque pressão e temperatura são duas grandezas diretamente proporcionais. Isso é, num sistema fechado, se eu reduzo a temperatura, eu também vou reduzir a pressão interna. Então, depois de adicionarmos os lúpulos no processo de dry hopping, é a hora da gente reduzir a temperatura indo para o cold crash. No segundo dia em que a temperatura da cerveja é 0 graus, nós fazemos a nossa purga de leveduras e também do lúpulo utilizado. Eu fiz um gráfico para mostrar a vocês o comportamento da pressão durante esse processo, à medida que a temperatura vai oscilando, os eventos vão acontecendo e os dias vão passando. Então, o dia 0 aqui representa o dia que nós instalamos a expanding valve. Perceba que ao longo dos primeiros 4 dias, essa pressão se eleva até chegar ao seu máximo de 2 kgfs por centímetro quadrado, que é a mesma coisa de 2 bar. Perceba que no final do descanso de acetil, essa pressão se torna constante. Percebam também a queda da pressão no primeiro dia em que abaixamos a temperatura para 15 graus para realizar o nosso dry hopping, permanecendo estável durante esse processo. Quando a temperatura chega a 0 graus, essa pressão começa a cair e isso coincide também com a purga das leveduras, o que levou a nossa pressão de 1,5 bar até uma pressão inferior a 0,75 bar. Então, nesse momento, é preciso injetar um pouco de CO2 para que a pressão seja restabelecida pelo menos aos mesmos níveis que ela estava antes da gente realizar a purga da levedura. No caso aqui, algo em torno de 1,5 bar. Então, o vídeo ainda não acabou, mas eu vou pedir o seu like nesse momento, porque muitos de vocês terminam não assistindo o vídeo inteiro e esquecendo de deixar o seu like. Então, se você gostou do vídeo até esse ponto, deixa aí o seu like, ele é muito importante para o canal. Agora eu vou deixar vocês com o resto do vídeo. Nós instalamos um adaptador Bowlock conectado ao nosso cilindro de CO2 e injetamos CO2 até chegarmos à pressão de 1,5 bar, restabelecendo assim o nível de pressão antes da nossa purga. Perceba que mesmo depois que nós injetamos o CO2, essa pressão vai cair. Dessa vez, porque o CO2 está sendo absorvido pela cerveja que está a 0 graus dentro do nosso tanque. Só que nesse caso, ela caiu a um nível inferior do que nós havíamos planejado para a carbonatação dessa cerveja. Como nós sabemos disso? Na internet existem várias tabelas ou planilhas como essas aqui, que vão mostrar a temperatura da cerveja em função da pressão que deve ser aplicada para obter uma certa quantidade de volumes de CO2 na cerveja. Isso varia de estilo para estilo. No nosso caso, a nossa cerveja se encontra a 0 graus e nós queremos um nível de carbonatação de mais ou menos 2,5
volumes de CO2 por volume de cerveja. Para esse nível de carbonatação, a pressão tem que ser de 60 kPa. 60 kPa é a mesma coisa de 0,6 bar, que é mais ou menos 0,62 kgfm por centímetro quadrado. Então, injetamos um pouco de CO2 até a gente chegar a mais ou menos 1 kg e a partir daí a pressão ficou estável em mais ou menos 0,65 bar. É importante que antes de envasar a cerveja, a pressão esteja estável naquele nível que você deseja por pelo menos uns 2 ou 3 dias. E depois disso, nós podemos proceder com o envase da nossa cerveja já carbonatada, que foi o que fizemos utilizando a técnica de contrapressão, envasando essa cerveja em barris. Ótimo! A nossa cerveja já foi envasada, já carbonatada e está pronta para ser consumida. Só que antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de comentar algo que eu notei sempre que eu fiz cervejas como American IPAs ou American Pale Ales, isso é, qualquer tipo de cerveja lupulada que eu utilize a técnica de dry hopping. O que eu notei é que quando nós vamos fazer a purga das leveduras ou do lúpulo ou de ambos juntos, a gente percebe que a cerveja, mesmo utilizando gelatina, ela tem uma tendência a ficar um pouco mais turva, um pouco mais suja do que quando a gente faz essa purga sem o tanque estar pressurizado. Eu desenvolvi uma teoria acerca disso que não necessariamente é a mais correta. Os fermentadores, que são cilindro-cônicos, têm mais ou menos esse formato em V na parte cônica, com um ângulo que vai estar aí entre os 70 e 60 graus. Quando nós enchemos esse tanque com o nosso mosto e procedemos com o processo de fermentação, terminada essa fermentação, as leveduras e qualquer outro sólido que eu coloque em adição a essa cerveja, quando precipitar, vai se acumular nesse cone inferior do tanque. Normalmente, quando a gente vai fazer uma purga, o fluxo é relativamente laminar. Só que o que eu acredito que acontece com o tanque sob pressão é que a velocidade de fluxo é um pouco maior no centro do tanque, fazendo com que, num dado momento, a cerveja que sai pela válvula de serviço de purga, ela começa a ficar muito clara, entretanto, ainda existe muito depósito de trube, resto de levedura e lúpulo nas paredes. Porque eu acredito que com a pressão seja formado um caminho preferencial para a saída dessa cerveja. E à medida que nós vamos envasando essa cerveja, esses detritos que ficaram para trás, grudados nessa parte cônica do fermentador, eles vão terminar parando na cerveja final depois de envasada. O mesmo processo de carbonatação descrito nesse vídeo pode ser aplicado a cervejas quando não há adição de lúpulo no dry hopping. Depois de instalarmos a expanding valve, a pressão vai se elevando até que ela estabiliza. E quando realizamos o cold crash e essa temperatura cai, a pressão cai, parte por conta dessa relação com a temperatura e parte porque o CO2 começa a se dissolver na cerveja em baixas temperaturas. Talvez seja necessário, num dado momento do processo, de injetar um pouco de CO2 apenas para chegar naquela pressão adequada para a carbonatação do estilo. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Apesar de ser uma técnica de carbonatação que poupa CO2 durante o processo, porque a gente utiliza o CO2 produzido pelas próprias leveduras, para carbonatar a cerveja, eu confesso que eu não faço essa técnica, isso é, eu não uso essa técnica com tanta frequência. Eu fiz algumas vezes para produzir material para esse vídeo e entender como é que esse processo funcionava, mas por conta do que acontece, pelo menos aqui comigo, que é sempre ter uma cerveja com uma certa turbidez no envase, quer seja por levedura, quer seja por resto de lúpulo, e bem como que já aconteceu mais de uma vez de haver vazamento, isso é, de eu não ter fechado com cuidado a tampa superior do fermentador, deixei uma frestinha
na borracha de silicone que faz a vedação com a tampa, e isso fez com que todo o CO2 que deveria ser acumulado no tanque para carbonatação da cerveja tenha vazado, e eu simplesmente não consegui carbonatar a cerveja. Então, por conta dessa questão de uma certa sujeira no produto final, na cerveja final, e também por essas vezes que eu tive esses vazamentos, que eu declinei de utilizar essa técnica de expanding valve para fazer a carbonatação da cerveja diretamente no fermentador. Como eu não produzo grandes volumes de cerveja no meu dia a dia aqui na Açaí Beer, eu prefiro manter a fermentação aberta, no sentido de sempre ter um expanding valve até a fermentação acabar. Depois, fazer todos os procedimentos, como dry hopping, cold crash, purga das leveduras e também dos lúpulos utilizados no dry hopping. Adicionar gelatina em algumas vezes. Então, proceder com invase em barris. E somente depois dessa cerveja estar envasada no barril é que eu faço a carbonatação, sendo essa uma carbonatação forçada. Já fiz essa carbonatação forçada lenta, que implica em você deixar a cerveja dentro do freezer, a temperatura de 0 graus, plugar o CO2 a uma certa pressão no barril e deixar aí por 2, 3 dias, 4 dias. Como também fiz a velha e boa técnica de adicionar uma pressão bem elevada, algo em torno aí de 2,5 bar, e chacoalhar o barril por alguns minutos para fazer a carbonatação forçada. Confesso que apesar de ter que usar mais CO2 e dessa trabalheira de estar chacoalhando o barril, eu confio mais e eu tenho uma segurança a mais no processo de carbonatação fazendo dessa forma. Então, é como a gente faz aqui na Açaí Beer comumente. Chegamos ao fim desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês e que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, então eu vou pedir mais uma vez que você deixe o seu like, caso não tenha deixado ainda. E se gosta do conteúdo que nós produzimos aqui na Açaí Beer, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder sempre que nós postarmos um vídeo por aqui. Eu vou ficando por aqui, eu sou Luciano Ribeiro e essa é a Açaí Beer. Até a próxima!